Olá, caros alunos do 5º e 6º período de administração, modalidade EAD, tudo bem com vocês? Recebi esse convite aqui para vir explicar um pouquinho o modelo de negócio Simulari. Vocês já tiveram esse Simulari, já rodaram esse jogo aqui em períodos anteriores. Então, uma grata surpresa assim, de voltar com esse modelo para vocês, mas um modelo diferente agora, ou seja, a cada semestre nós vamos ampliando o grau de complexidade. Então, vocês saíram lá do modelo de simulação empresarial, fabricação skate, agora estamos indo para o modelo comercial, onde eu compro um produto e vendo esse produto. E lá, certamente no 7º período, vocês tratarão com o simulador com um grau de complexidade extremamente superior, que é a montagem, ou seja, eu compro matéria-prima, fabrico, vendo, já num conjunto maior de variáveis que vocês terão que gerenciar. Então, essa ideia nossa aqui desse período é explicar exatamente um pouquinho mais a análise que existe dentro do simulador, o grau de complexidade que estão presentes, porque a operacionalidade praticamente você já conhece. Mesmo mudando o modelo de negócio, ele não muda a operacionalidade permanece, ou seja, as telas são extremamente similares, são muito parecidas com o anterior, mas ele tem aí alguns acréscimos, algumas mudanças aí. Então, entender um pouquinho essa mudança, como é que ela se deu e o quanto ele é atrativo esse jogo. Primeiro, para a administração, para administrador de uma forma geral. Você está tomando decisões de uma empresa, como se você tivesse dono dessa empresa, e aí passa a tomar decisões sobre ela para entender esse cenário. Então, vamos conhecer os nossos objetivos aí dentro desse processo. Ok, simulador de negócios, apresentá-lo dessa maneira mais completa, quais foram as mudanças que foram produzidas no simulador, o que veio de novo, né? A cada semestre nós acrescentamos um conjunto de variáveis diferentes, a forma até de trabalhar com o simulador é diferente, o que tem dentro do processo de tomar decisão, como é que ele se dá, como é que a gente traz o resultado, como eu analiso o resultado, e como é que eu passo essa interpretação clara de cenários? Porque vocês viram, lá no período anterior vocês tinham o jornal, agora nesse período continua o jornal, mas ele mudou o formato, tem mais informações. Então vamos lá, vamos entender como é que ele está trabalhando. Então vamos lá, mesmo modelo, www.simulari.com.br, vocês irão receber a senha do seu professor. A partir daí você tem acesso ao simulador comercial, diferente do simulador skate, que é de fabricação, agora é comercial. Nós temos aqui no canto direito o manual dos diretores. Lembra, a gente fala, vamos ler o manual, alguns alunos ficam um pouco reticentes em ler manual, mas é mania do brasileiro, ninguém lê manual, já coloca para funcionar, liga na tomada, já vamos tocando o barco. Mas nós temos lá um fogão, um tanque de lavar roupas e um micro-ondas. Então, esses são os 3 produtos que nós iremos fabricar. É como se você estivesse gerenciando uma loja, um Ponto Frio, ou uma Casas Bahia, ou uma Marabras, um Magazine Luiza. Eu compro um produto pronto, que alguém já fabricou, trago esse produto para dentro do meu estoque e comercializo esse produto. Então, eu preciso trafegar nesses ambientes de compra, entender bem um processo de compra, definir com fornecedores qual é a vantagem que eu tenho, né, na relação com esses fornecedores, em termos de preço, de prazo de entrega, todo esse processo aí. Aonde que eu vou disponibilizar, onde eu vou estocar esse produto, porque eu compro e estoco para depois poder vendê-lo. Então eu tenho a questão da armazenagem, para quem trabalha com logística, tem a questão de como eu vou utilizar adequadamente os espaços, como é que eu vou fazer a movimentação adequada, tanto da empilhadeira como do meu estoquista, como é que eu trabalho isso nesse sentido. Então aqui tem um manual, onde tem todas as informações do jogo que vocês já conhecem, mas aqui mais especificamente, vamos para lá, é a parte de recursos humanos que você já tem. Então, parte de recursos humanos. Quem são as pessoas que estão trabalhando com vocês? Então vocês têm um estoquista e um vendedor. Antes você tinha só um operador, agora você já tem 2 tipos de função, né? 2 tipos de funções trabalhando dentro do teu simulador, que são estoquistas e vendedores, cada qual com o seu tempo seu tempo de produção, sua forma de trabalho. Tenho empilhadeira, antes você tinha apenas uma bancada para gerenciar, agora você tem uma empilhadeira, tem um número X de horas que ela trabalha, tem uma esteira para transportar esse produto do meu armazém até, por exemplo, o caminhão que vai sair com esse material. Então o operador vai lá, a empilhadeira vai lá, coloca esse material lá na esteira, e ela sai transportando esse material, então ela tem também um tempo de fabricação, um tempo de utilização.
tem um vendedor, tem um estoquista, tem um espaço a ser utilizado dentro do meu armazém. O espaço estará sempre em metros cúbicos. Então você tem um armazém em metros quadrados, mas a ocupação da área se dá em metros cúbicos. Aí você vai fazer o cálculo lá extremamente tranquilo para isso aí. Os seus fornecedores e quais são as despesas que você tem nesse sentido. Então, essas informações que estão aqui presentes no manual para você. Vamos às novidades que nós inserimos aí dentro do simulador. Então você tem aqui, olha só, nesse campo chamado Notícias do Portal. Logo que você abre o simulador, no canto esquerdo, no canto onde você toma decisões, tem um ícone chamado Notícias do Portal. Dentro do Notícias do Portal, aquele jornal que você estava lendo, ele está disponível ali agora. Então nós temos Notícias do Portal, estou abrindo ele aqui, não abriu, voltando a abrir, ok, esse aqui é o manual, vamos lá, então deixa eu fechar aqui que ele não abriu, vou pegar os meus arquivos aqui, então tenho lá, Notícias do Portal, vem para cá e venho para cá. Então, Notícias do Portal, ele traz o jornal do período, traz informações em relação ao seu estoque, quem são os fornecedores que trabalham com você e qual é o preço de cada uma das matérias-primas. Então, dentro do Notícias, você tem quantidade disponível no estoque, você tem quanto de matéria-prima, quais são os fornecedores que estão presentes para esse simulador, qual o preço que cada fornecedor pratica, se ele tem compras por desconto, ou seja, se você pode comprar em quantidade por desconto, ele já coloca essa informação. Se tem bancos financiando o teu estoque, qual é o banco que está financiando, em quantas parcelas você pode pagar. Então ele já te traz esse conjunto de informações aí. Dentro aqui dos relatórios, nós colocamos alguns outros relatórios e um deles, principalmente, se chama análise de planejamento. Essa análise de planejamento mostra para você o seguinte: tudo que você está tomando decisão, vocês que já participaram do Simulare, muitas vezes, assim, o que nós tínhamos mais de questionamento por parte do aluno, por parte de quem está jogando Simulare, quem está tomando decisões do Simulare, eu estou tomando decisão, mas na verdade eu não tenho certeza se essa decisão é uma decisão correta, é uma decisão que vai me levar a um resultado perfeito. Então, com base nessas inquietações, nesses questionamentos de vocês, nós entramos em contato com o fornecedor do Simulare, né, a empresa que trabalha, que desenvolve o sistema, e colocamos essa base para ele. Falou, olha, nós precisamos ter uma ferramenta de diálogo com o aluno ou com o participante do jogo, para que ele tenha de pronto a informação precisa sobre ou seja, qual é o reflexo daquela decisão que ele está tomando, como é que o Simulare enxerga isso, de maneira positiva ou de maneira preocupante. Então essa análise de planejamento é uma maneira preocupante, ela vai te mostrar se a decisão que você está tomando traz algum tipo de consequência, tem algum tipo de reflexo negativo. Então, a análise do planejamento ela não olha positivamente, ele não te dá um resultado, está ótimo, siga por esse caminho, está muito bom, está show de bola. Ele vai exatamente olhar se existe algum reflexo negativo que cause algum impacto dentro da sua empresa nesse processo de tomar decisão. Então, como exemplo, o estoque final de fogão, tanque e forno é insuficiente para atender a demanda do período seguinte no ritmo atual. Então, ou seja, o quanto eu estou mandando comprar, então eu estou tomando decisões de compra nesse período, o quanto eu estou mandando comprar, ele já lê o período seguinte, ele já começar a fazer uma análise, o Simulare, né, fazendo uma análise no período seguinte, ele já enxerga que o quanto eu vou deixar disponível no meu estoque no período seguinte não é suficiente para atender a demanda. Então, vamos dizer assim, olha, se liga que você tem que comprar mais, preste atenção que você não dimensionou exatamente a demanda para o segundo período, a demanda para o próximo período, que você tem que planejar, ou seja, se eu tenho que comprar produto agora, que ele só vai chegar no outro período, significa que eu tenho que estimar, eu tenho que fazer a previsão de venda do meu produto no segundo período, ou no período seguinte. Então, ele já faz essa análise pensando da seguinte forma: você não comprou a quantidade ideal que é para o segundo período. A partir daí você vai refletir, será que eu estou tomando decisão porque eu não consigo gastar mais, eu não tenho dinheiro disponível no momento para comprar mais produtos, não quero financiar esses produtos, ou seja, eu não quero ter uma dívida dentro do meu balanço, dentro do meu passivo, ou seja, eu não quero gerar um passivo,
de ficar pagando o meu fornecedor em 2 ou mais parcelas, né? Eu quero já pagar à vista. Então eu comprei a quantidade que eu tinha disponível no meu caixa. Isso é uma estratégia financeira extremamente viável, ótima, por exemplo. Só gastar aquilo que você tem disponível. É super importante. Tem gente que tem empresas que se endividam, tomam empréstimo, acho que estão fazendo um excelente negócio. Pode ser que dê certo, pode ser que aquele conjunto maior, ou seja, a quantidade maior comprada, se desenvolva no processo de venda. Pode ser que não, aí você vai ficar com aquele produto estocado. E estoque gera custo. Então, tudo isso você tem que analisar. Então, o simulário ele te dá esse parecer. Se você está tomando uma decisão positiva, se você está tomando uma decisão que possa trazer um resultado negativo. A partir daí, ele te traz essa reflexão e te dá uma dica. Olha só, diminuir o volume de vendas pode ser uma estratégia adequada de mercado. Eu posso vender menos agora e manter isso se eu não quiser comprar, ou se eu quiser comprar em volume menor. Eu diminuo a quantidade que eu demando para o mercado, que eu mando para o mercado, que eu desejo vender para o mercado, seguro um pouco em estoque, pensando na venda do período seguinte, para, sei lá, obter uma vantagem em relação ao preço que vai ser praticado no período seguinte. Isso é modelo de tomar decisão, é onde você espelha a sua capacidade de análise. E normalmente isso é discutido com o grupo. Então imaginemos vocês aí. Eu tenho um aluno de Altamira, eu tenho um aluno de Bertioga, de Mauá, de Brasília, ou seja, alunos de diversos polos, lá do Belém do Pará, por exemplo, de diversos polos, tendo que se comunicar, né? Tendo que conversar, para que a decisão não seja uma decisão única, não seja uma decisão de apenas um, é uma decisão compartilhada, porque o jogo ele é em grupo, ele está sendo trabalhado, a atividade complementar está sendo trabalhada em grupo. Então vocês terão que conversar. Como? Pelo fórum, vocês vão criar os seus grupos de e-mail, o pessoal hoje fala muito pelo WhatsApp, então né, tem uma série de ferramentas de comunicação instantânea que permite a vocês olharem o jogo, abrir a tela do jogo, cada qual no seu momento, né, ou no mesmo momento, e tomarem decisões juntos. Né? Vou aumentar o volume de vendas, qual é o impacto financeiro disso? E aí outras informações que nós fomos colocando aí, né? Prazos que nós aumentamos aí, nós aumentamos até para 90 dias, antes nós tínhamos até 45 dias, então aumentamos o prazo até 90 dias, ou seja, você tem até 90 dias para dar ao seu cliente para pagar. Mexemos um pouquinho lá na parte de compra e venda de imobilizado. Antes você podia só comprar, vender lá no fim do jogo, no fim do período, não. A partir do primeiro período você pode comprar e vender imobilizado, ou seja, você pode administrar a sua capacidade de recursos máquina, né? Então eu posso comprar e vender esteira, posso comprar e vender empilhadeiras, então você consegue gerenciar. Antes você só comprava, vender é só lá, quase que no último período. Então se você tinha uma queda significativa de demanda, isso normalmente acontece durante o jogo, se há uma retração, se todas as empresas praticarem um preço mais alto, começarem a elevar o preço, a tendência natural é uma retração de demanda, né? Um desejo do produto cai. E por conta disso você fica com recursos humanos, recursos materiais, de equipamento, tudo lá, né? Consumindo despesas. Né? Energia, manutenção, treinamento, salários, fundo de garantia, fica todo mundo lá, né? Sugando a empresa. E aí você fala, bom, preciso gerar caixa, ou seja, eu não tenho recurso para pagar esse maquinário, para fazer manutenção. Você vende essa máquina, você só vendia lá no fim, agora você consegue vender antes desse processo aí. Nós temos hoje aquilo que nós chamamos de dinâmicas especiais, onde você pode fazer um leilão ou uma compra cooperada. Olha só que interessante. Você tem 10 empresas competindo com você. Né? Você e mais 9 empresas que estão brigando pelos mesmos clientes nesse mesmo mercado. Mas imagina que você, empresa que você está na empresa Alfa, você converse, você dialogue com os outros integrantes da empresa Delta, da empresa Bravo, da empresa Charlie, e fala assim, pessoal, olha só, vamos aproveitar, esse fornecedor está oferecendo um excelente desconto para compra em grande quantidade, mas eu isoladamente não consigo comprar essa grande quantidade. Então vamos somar forças. Então você, empresa Delta, empresa Bravo, definem, fala, olha, ele vende até 50 mil unidades dando esse desconto. Eu preciso de 7 mil unidades, não preciso mais que isso. O outro precisa de 5 mil, 9 mil. Então vocês podem juntos fechar esse lote de 50 mil unidades e comprarem. Vocês definem um código e esse código é passado ao fornecedor. Então o fornecedor só negocia essa compra cooperada para quem tem esse código. Para os demais, ele segue o preço de mercado, ele segue o preço que está determinado. Para vocês, ele faz um preço menor. Então, isso já é uma vantagem, é uma estratégia que você pode ter
Imagina aquela empresa que está lá no 7º lugar, por exemplo. Quando você olha no ranking de classificação, a empresa Zulu está lá no 7º lugar. Você fala, bom, eu posso fazer o seguinte, eu não vou pedir para quem está em 2º, 3º lugar fazer uma compra cooperada, ele vai levar, de certa forma, mais vantagem. Eu vou trazer esses que estão numa posição mais delicada e conversar com eles, vou negociar com eles. Né? Lembra o processo de negociação, o processo de tomar de decisão? Vou negociar, falar, pessoal, vamos fazer uma compra juntos aqui, vocês que estão aí negativos, estão numa situação menor e tal, pior. Vamos tentar, né, levá-los aí num par de competitividade melhor. Vamos comprar juntos? Ah, vamos, então é uma decisão que vocês vão passar a tomar aí. É bastante interessante esse recurso aí, para você analisar. Então, olha só, os relatórios mudaram, estão todos aqui. Relatórios alfa, administrativos, meu relatório de estoque, o meu relatório de compras, o meu relatório de vendas e o meu relatório de despesas e receitas. Então, por exemplo, nos meus relatórios de compras, o que nós recebíamos de dúvidas era como é que é formado o preço de compra? Né? Como é que eu faço a composição do preço de compra? Existe imposto já embutido? O ICMS tem relação com o quê? Quando é que eu calculo o IPI? Qual que é o valor do meu estoque? Ou seja, uma série de dúvidas que o participante do jogo, né, que entra no jogo e quer ter domínio das informações, né, esse é o participante que vai gerir de fato uma empresa, ele entra no jogo e quer entender como é que são os cálculos de produção, como é que são os cálculos de compra, para que ele sente lá e tabule isso ou coloque numa planilha Excel e tome a melhor decisão, ou seja, uma decisão com uma extrema certeza. Então, essa série de dúvidas, nós entramos também em contato com o Simulari e colocamos diretamente no próprio Simulari as fórmulas do valor do estoque. Por exemplo, o que está embutido no valor do estoque? Então, olha só, é o valor de compra menos o ICMS. Observação, o ICMS não integra o custo, pois é um tributo recuperável, então ele não faz parte lá, você vai recuperar ICMS. O custo unitário, o que significa o custo unitário? É o valor do estoque dividido pela quantidade. Então ele vai colocando uma série de explicações das dúvidas que normalmente você tinha. E quando você ia para o manual, às vezes você não conseguia enxergar essa dúvida no manual. Que eram dúvidas que as temáticas trabalhadas com vocês durante os períodos que vocês já cursaram no curso, teriam que ter fornecido isso. Né? Ou vocês já aprenderam, ou esqueceram, ou faltou um pouquinho de mais trabalhar, ou seja, um pouquinho mais trabalhar essa informação, esse modelo de cálculo, para vocês chegarem nesse domínio aqui. Ah, mas não tenho, ok, não tenho domínio. O Simulari já te dá essa informação, ele já te faz esse caminhar no cálculo, você vai saber exatamente quanto calcular, de que jeito vai calcular, ok? Em todos os relatórios eu tenho aí as condições, onde eu tiver um pontinho de interrogação na frente de um item, eu tenho a explicação de como é a composição desse item. Então isso aí já ajuda você a tomar decisão. Eu não preciso esperar mandar essa dúvida para o meu professor orientador e aguardar esse meu professor orientador fazer a devolução. Pode demorar 24 horas, 12 horas e tal, para que ele aponte qual é o caminho que ele deve seguir ou que maneira eu vou calcular. O simulador já te dá também essa capacidade, ou seja, nós fomos buscar o conjunto de dúvidas que vocês trouxeram e colocamos aqui diretamente no simulador. Então, onde vocês encontram um ponto de interrogação é uma informação complementar que vocês têm ali. Tá? Isso é super importante aí para vocês gerenciarem todo o processo de vocês. Então, olha só, recursos de comercialização. Olha só, estoquista vendedor. E aqui é o número de horas ocupadas, né, trabalhadas, e o vermelhinho é o número de horas ociosas. Então você vai verificar em cada um dos itens aqui. Terreno é onde você tem o seu depósito, e aqui é o depósito que você tem. Então lembre, depósito é sempre em áreas de metros quadrados, o seu produto ele é estocado em metros cúbicos. Ah, mas como é que eu faço esse cálculo aí? Okay? Como é que eu calculo metro cúbico? Você sabe como é que eu calculo o metro cúbico? Altura versus largura, tem tudo mais. Né? Você vai para aí, você tem um metro cúbico aí para calcular. Então a gente não está para vocês aqui colocarem todas as informações aqui dentro do Simulari. Quanto de depósito eu vou ter que utilizar? Quanto que eu vou comprar e vai caber no meu depósito? Não, não vai caber. Então eu tenho que comprar um depósito, eu tenho que alugar, não, eu vou manter alugado o meu depósito. Você vai enxergar essa variável
vai entender a relação de custo, quanto custa alugar, né, manter o seu depósito alugado, ou se é mais vantagem você comprar o depósito. Você vai calcular e vai trazer essa informação e vai tomar essa decisão. Então muito legal. O Simular está extremamente dinâmico, mudou bastante, tem um monte de informações aqui para vocês agilizarem teus conceitos aí. Empréstimo de giro. Vocês lembram, né? Empréstimo de giro. Quando é que eu tomo a decisão de tomar empréstimo de giro? Quando o seu empréstimo especial, então você tem aqui o campo de empréstimo especial, e ele sinaliza que as despesas que você tem neste período não serão cobertas pelo seu caixa. Ele vem disponibilizar um empréstimo especial. A partir daí você vai tomar a decisão de fazer um empréstimo de capital de giro para funcionar. Ok? Então essas são as informações principais dentro do Simulare que mudaram, que eu acho que vocês tenham que tomar posse aí para entender a mecânica do jogo. Quando você fecha um período, vamos voltar aqui ao período real, né? O período. Vou simular esse período aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou simular esse período para a gente dar uma olhadinha nos relatórios que são gerados aí para esse processo. Então, vou simular aqui, isso é super rápido, né? Esse é o gerenciador. Tá, tem um conjunto de informações e tal. Então, vamos olhar. Aqui eu tenho os relatórios de mercado, que também mudaram bastante. Então, o market share, ele vai me dar essa posição, qual foi a demanda de produtos para esse período e qual foi o total de vendas dos produtos de todas as empresas nesse período. A partir dessa informação, eu já consigo trafegar no período seguinte da seguinte forma, né? Pensando da seguinte forma. Bom, eu consegui atender toda a demanda? Não, não consegui atender toda a demanda. Ou seja, todas as empresas juntas não atenderam a demanda para esse período. Significa que para o período seguinte, eu já vou ter uma demanda retraída. Então, a minha política de vendas para o período seguinte pode mudar. Eu posso praticar um preço um pouco maior, que eu vou ter um grupo de clientes não satisfeitos no período anterior, que continuam ansiosos por compra de produto. Eu vou poder falar, bom, se eu estou ansioso, se eu tenho um cliente lá que estava guardando e faltou produto, o que acontece quando falta produto? Você pode exercer um preço maior, porque você vai ter um número maior de clientes que vão querer esse produto e vão estar dispostos até a pagar um pouco mais. Então, essa é uma estratégia comercial que você tem. Bom, mas eu não quero praticar um preço maior. Ok, venha na sua estratégia de preço menor, ou seja, você vai definir. Seria uma forma de você aumentar um pouquinho sua lucratividade ali. Aqui ele traz um gráfico do market share de vendas perdidas por cada uma das empresas. Então, olha só, se eu enxergo uma empresa que teve um volume X de vendas perdidas, o que vai acontecer? Significa que ele vendeu todos os seus produtos e ficou um número X de clientes não atendidos, ou um número X de clientes, ou seja, um percentual de clientes não compraram daquela empresa porque a estratégia deles não estava assim, não era uma estratégia adequada para que aquele cliente comprasse dele. Pode ser em relação a preço, pode ser em relação a prazo, pode ser em relação a alguma variável que ele colocou que interferiu nessa opção do cliente por ele. Então, não quis comprar dessa empresa não. Então significa o quê? Que você pode entrar na região desse cliente, olha a estratégia de tomada de decisão que você pode analisar. Então, eu vou entrar lá nesse cliente, na região desse cliente. Então, eu sei que a empresa, por exemplo, a empresa Charlie teve 19,3% de vendas perdidas. Então, se eu pegar 19,3% de quanto, ou seja, do volume total de clientes atendidos pela empresa Bravo, eu sei que 19,3% não foram atendidas. Eu vou entrar nessa região dele com um preço menor do que ele praticou aí no período anterior. Então você imagina assim, mas como é que eu sei que o preço que ele vai praticar? Você não consegue saber isso, só no período só na simulação do período, quando o período fecha. Se eu sei que ele praticou no período anterior um preço, eu faço um comparativo com o meu. Se eu coloquei uma margem X de lucro em cima do meu preço, eu vou olhar o preço do concorrente. A margem dele será muito distante da minha em termos de maior, ou ele será distante de mim em termos de preço menor. Você vai poder analisar isso aí. Se houve perda de vendas, significa que o preço dele pode ter sido maior. Você tem acesso ao preço dele no período anterior. Você sabe se ele foi maior ou se ele foi menor que você. Se foi maior, a perda de venda pode estar ali. A partir daí,
Ele não vai, claramente ele vai pensar assim, então eu vou abaixar o meu preço de venda naquela região, ou de uma forma geral, ou de uma forma média. O que você tem que fazer? Acompanhe a tendência dele, abaixa o preço na região dele. Se ele vai colocar, se o preço dele era 200, ele vai colocar um aumento de 20%, vir para 220, coloca o seu preço 219,90. Você está abaixo dele. É o preço psicológico. Eu vejo 19, eu cliente vejo 219,90, vejo 220, eu vou para 219,90. Eu vou comprar 1.000 produtos, eu vou ter um desconto de R$10, de R$100, de R$1.000. Então, olha só, isso significa, como isso pesa no bolso do cliente que vai comprar esse produto. Então, use essa estratégia para você tomar decisão. Por que ele perdeu venda? O que aconteceu? Então, isso claramente te dá essa capacidade de estratégia, de análise e tal, que antes você, né, tinha que meio que tentativa e erro, por intuição. Hoje você tem dados concretos para você tomar essa decisão. Balanço patrimonial de todas as empresas. Você consegue analisar isso aí, né? Você consegue ver isso aí. A estrutura de capital, você consegue verificar qual é o grau de endividamento de cada uma das empresas. Se ele foi para o mercado, se ele fez captação de recursos em banco, se ele usou capital próprio. Então, se ele usou capital de terceiro, significa que o caixa dele já está comprometido, ele já tem que pagar banco. Olha que legal. Se você não está com o seu capital comprometido, se você não tem atrelado empréstimos bancários, poxa, você tem mais solidez no teu caixa. Significa que você pode partir para preços menores que ele. Ele tem que vender preço maior, porque ele tem, além de ter lucro, ele tem que pagar banco. Ok? Você não, você está com um caixa ali sossegado, saudável. Então pratica um precinho um pouco menor. Olha você aumentando suas vendas, olha você aumentando sua participação de lucro ativo, de lucro acumulado. Então, poxa, bacana você olhar esse contexto de analisar os relatórios gerenciais, enxergar, ou seja, visualizar informações que são extremamente importantes para que você tome decisões aí. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? O modelo que nós estamos apresentando a vocês aí, esse modelo analítico que te dá essa condição de gerenciar a empresa, te dá essa condição de trabalhar, diagnosticar, de falar assim, poxa, agora eu tenho dados, antes eu estava conhecendo o Simulari, agora não, agora eu posso exercer gestão, eu posso praticar análise, eu posso fazer diagnóstico de cenário, eu posso fazer uma análise concorrencial com informações extremamente pertinentes, reais e importantes. A partir daí eu faço uma decisão muito mais segura, diferente da decisão de incerteza e risco. Eu tenho cada vez um aumento na certeza, na minha capacidade de decisão. E aí você vai medir entre tudo que planejou e o que realizou, como diminuiu a diferença percentual entre os resultados que você está obtendo. Isso é o gostoso do Simulari, isso é o aprender com ele, isso é o poder praticar gestão. O Simulari ele te dá a total capacidade de fazer isso, de colocar à prática tudo que você está discutindo nas temáticas, e eu acho que é extremamente válido, eu falo isso para os meus alunos presenciais, converse com o seu professor de finanças, discuta com ele. O Simulari me deu esse resultado, por quê? Abra as telas do Simulari para o seu professor de finanças, converse com o seu professor de formação de preços e custos, converse com o seu professor de marketing. O Simulari está aí para testar exatamente a capacidade de conhecimentos adquiridos de todas as temáticas. Ok? Obrigado da minha parte, espero que tenhamos aí sucesso nesse contexto, nesse período, que vocês cresçam, eu acompanho os resultados do IAD, eu coordeno o Simulari aqui na universidade, então eu consigo visualizar todas as turmas, todos os jogos, e aí a gente consegue ver os resultados individuais, por grupo, por turma. Então assim, eu tenho visto um bom desempenho na área do EAD, e também uma certa inquietação, né? Ou seja, o conjunto de dúvidas que são tomadas aí. Muito obrigado da parte de vocês. Um abraço a todos. Tchau.